E o nosso estudo de hoje está relacionado com o livro de Números. Eu não sei se vocês sabem, mas no livro de Números vamos ter uma tradução errônea do título do livro, pois no original está escrito Bamidbar, Bamidbar, que quer dizer no, do Beit, deserto, Midbar. Portanto, no deserto, onde se encontrava o povo de Israel, o nosso Deus, ele começa a passar instruções, ensinos e também conta como o povo de Israel começa a se comportar diante do seu Deus, Elohim. Então, vamos hoje trazer alguns fatos que estão aqui no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 4 e seguintes. Vamos pegar um pouco da porção no sentido judaico de Nassau com Behaloterra. Vamos fazer aqui uma conjunção para podermos chegar a um entendimento. Diz assim a partir do verso 6. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão varaz. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos, os seus incensários e as taças e escudelas. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Ué, o que quer dizer esses textos? Quer dizer, para mim não tem significado nenhum, você pode pensar. No entanto, toda a forma de cobertura que aqui está sendo dito é a respeito de como a família dos filhos de Coate, os coraitas, eles iriam levar a parte mais sagrada, mais santa, mais separada do Mishkan. Eu devo lembrar a vocês que o Mishkan, ele representa o próprio ser humano. Construam para mim um Mishkan, ou seja, uma morada, e eu habitarei no meio de vocês. Não diz que Deus habitará no Mishkan, na morada construída pelos homens. Não. Ele diz que habitará nos homens. E por que isso? Porque o povo de Israel, que é tirado do Egito, liberto da escravidão, vai para o deserto para poder receber de Deus, do Criador, a sua Torá, ou seja, a sua instrução de vida. Você deve lembrar que quando você vai a um determinado país, você vai obedecer às regras de conduta, de leis deste país. Claro que no que diz respeito à relação humana, existem tratados internacionais onde algumas leis de um país são respeitadas em outras. Mas, no que diz respeito ao reino dos céus, ela tem sua própria conduta, suas próprias leis que a regem. Cada cidadão, ou cada ser que vem a habitar, ou seja, fazer parte desse reino, ela vai seguir aquela conduta. Lembre-se, está escrito, existe apenas uma Torá para o natural da terra e para o estrangeiro que habite no meio dela. Você não pode esquecer disso, pois é assim que é regido o reino, ou seja,
a Jerusalém, a terra que emana leite e mel, ao qual Deus promete aos filhos de Israel, a descendência de Abraão. Pois então, cada uma destas partes do mexicano, ao qual nós vamos vendo aqui, ele tem a função de mostrar para os filhos de Israel como eles devem agir. Observe. O mexicano está dividido em 3 partes, ou seja, mexicano, que nós chamamos nas traduções de tabernáculo. Existe o pátio, a parte mais externa. Ela representa o estômago, ou seja, o sistema digestório humano, pois é da fome humana mais básica que estamos falando. Aqui, a Hashem deixa claro que o ser humano é fragmentado e que nele existe uma parte instintiva, totalmente animalesca, ao qual visa, então, proteger a sua parte, a sua forma de sobrevivência. Se você observar o que diz a psicologia humana, fala a este respeito quando diz: no princípio da humanidade, quando ainda tínhamos parentesco direto com os animais, isto por quê? Porque existe a crença de que o ser humano ele evolui de macacos. No entanto, nós que cremos na criação de Deus sabemos que não. Bem, mas, levando em consideração a ciência, diz, ocorria somente através do instinto humano. Porém, diante da evolução constante do homem, o conhecimento trouxe um equilíbrio entre ações e instintos, sobretudo para que a sociedade não viva de maneira animalesca. Entenda que para nós, o ser humano é criado já com o Espírito Divino, com o Ruach, com aquela Neshama, ou seja, com o sopro divino em si. Para a ciência, o ser humano ele evolui dos animais mais primitivos. Não podemos dizer que a ciência está de todo errada. Realmente houve uma evolução. Bem, neste sentido, segundo Freud, quando o ser humano age primordialmente por seus instintos, entra no campo do prazer. Então, quando se ultrapassa o limite do aceitável, ele é visto como um estado de pulsão, o impulso do inconsciente. Qual a definição de instinto? Em síntese, a definição de instinto no dicionário é aquilo que se refere ao impulso interior que um animal inconsciente comete para cometer atos sobre a sua sobrevivência. No instinto humano é um conceito constantemente discutido entre as disciplinas biológicas, etnológicas, psicológicas, etc. Porém, ambas estão no consenso de que, com a evolução do ser, o comportamento humano não é somente por meio dos instintos. Temos, então, tipos de instintos vitais, que englobam os instintos sexuais, de luta e fuga, ou seja, é aqueles que possuem relação com a sobrevivência. Sociais, necessidades que todos possuem de ter uma companhia, alguém para compartilhar seus momentos e emoções. O do prazer são os acréscimos aos elementos unicamente de sobrevivência, como, por exemplo, não se como somente para viver, mas sim para sentir os diversos sabores dos mais variados alimentos. Culturais, que engloba
a curiosidade do ser humano, via estudos, pesquisas, descobertas. Então, o instinto humano está ligado à sua própria sobrevivência. Então, quando a palavra de Deus, ela faz ver a questão do instinto humano que está na parte mais externa dele, ou seja, na sua carne, representa o pátio, é onde está então o primeiro altar de bronze, que era onde era levado o korbanot, ou seja, os sacrifícios, como nós conhecemos na nossa tradução. Então eram levados aqui a parte animalesca do ser humano, que era aproximado, porque a palavra korban está ligado a aproximar e não a matar. Nós não devemos matar os nossos instintos, mas equilibrá-los de acordo com a noção, com a ética, com a forma de moral que o próprio Eterno nos ensina. E é por isso que existem regras de conduta sobre o que devemos comer, como devemos sentir, ou seja, mostra que nós devemos aprender a equilibrar os nossos instintos humanos. Quando passamos à parte mais interna, chamado de santo, ou seja, o lugar mais separado, temos aqui as emoções. As emoções e como elas agem em nós. Ela diz respeito ao nosso coração, ao que bombeia, ao que estimula o ser humano. Os nossos estímulos e como nós devemos agir. Tanto que neste lugar temos os pães da proposição e temos também a menorá. É um lugar onde a luz, ou seja, o espírito de Hashem mais se move, porque ela diz respeito a como nós vamos criar dentro, ou seja, em nós mesmos, os sentimentos, o nosso caráter. Cada estímulo que é, então, impulsionado aqui, vai criar os sentimentos. E aqui diz respeito ao nosso cérebro. É a parte racional, é o santo dos santos, onde nós, seres humanos, então, vamos definir nosso caráter, vamos definir nossa moral. Então, podemos ver que o ser humano é totalmente particionado. Quando temos lá no Éden, quando o homem peca pela primeira vez, diz que Deus criou para o homem, então, pele de animal. E não é à toa que o mexicano, ela é coberta, então, de pelos. Observe que Hashem, ele, através da ordem que dá aos sacerdócios, diz que cada parte, cada área desse mexicano, ele vai receber cobertura ou a pele de animal de que? Texugo. Parrash é o que vemos aqui. Texugo é um animal que não tem, na verdade, nos nossos dias atuais, só existia no tempo bíblico, mas traz, né, na sua tradução o nome de texugo, mas é tarrash, que não existe um animal ao qual nós podemos aqui dizer ou mostrar como sendo um espécime. Mas, quando vamos ver essa tradução, né, vamos também pegar aqui a sua gemátria, o valor numérico de texugo, de tarrash, e vamos encontrar o número 708. O
interessante é que eu encontrei outra palavra que, ao contrário de Tahash, temos Shahat. Shahat pode ser traduzido como corrupção ou destruição. Em alguns contextos também pode significar fossas ou poços, especialmente em referências a lugares de armazenamento ou armadilhas. Em termos de significado mais amplo, o Shahat pode se referir à corrupção moral ou ética, ou seja, a ideia de algo ou alguém se deteriorando ou sendo pervertido, destruição física ou material, que é a ação de destruir algo, causando sua ruína ou decomposição, lugares de perigo ou armadilhas, como fossas ou poços que podem ser perigosos ou onde algo é escondido ou enterrado. Portanto, a tradução exata de Shahat dependerá do contexto em que a palavra é usada. Se você observar, isto é muito interessante, porque quando a Shanda Or, pele de animal, ou seja, instinto humano, ao ser que ele criou, ele dá a ele aquilo que nós entendemos como morte, que é o que sobreviveria ao ser humano caso ele viesse a falhar. Porque a partir desse momento, o homem tem em si a sua inclinação para o mal, que está contida exatamente na sua carne. É através da carne, dos instintos da carne, que o ser humano vem a falhar, a pecar. E isto não é à toa. Bem, indo mais adiante, e chegando ao livro de Números, capítulo 9, diz assim: Também falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, Pessah, na verdade. Ha-Pessah, aqui está em hebraico. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, celebrarei segundo todos os seus estatutos e segundo todas as suas ordenanças o celebrarei. Então, você observa que Hashem, ele volta a repetir, a falar, não é apenas na saída do Egito que o povo de Israel iria ter que fazer Pessah, mas sim, ele iria fazer todos os anos. Isso mostra a dependência do ser humano em se lembrar da necessidade da libertação. Ou seja, é como alguém que precisa continuamente ser limpo, ser purificado. E uma das coisas que o ser humano precisa se limpar é da escravidão. A escravidão, assim como um banho que o ser humano toma continuamente, é uma forma, o Moed de Pessah, é uma forma de nos livrarmos das amarras, das correntes, da escravidão que a própria carne nos obriga. Ela vem a nos colocar de forma a sermos então servos da carne. Mas Pessah vem nos lembrar do nosso estado, da necessidade do estado de libertação. Diz aqui, vamos aqui pegar o 10. Pegar aqui. Voltar aqui ao 9, que eu acredito que tem uma parte aqui no 9 do texto que eu quero. Aqui. Verso 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, ou seja, o Mishkan, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho.
E desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava, ou seja, se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. E a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E a ordem do Senhor se acampavam por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Bem, é interessante que você observa que o povo agora era levado a entender que o Mishkan, que era a representação do ser humano que realmente se torna perfeito, era que ele iria agir em conformidade com o mover de Deus. Porque o quê? A nuvem representava, então, ali a presença divina. Representa o peso da presença da kavod divina. E era por isso, então, que quando ela alçava, o mexicano tinha que se levantar para poder partir. Ela seguia, então, a vontade do Todo-Poderoso. Neemias 9:19 diz: Tu, ó Deus, não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveria andar. Salmo 78:14. Durante o dia guiava-os por meio de uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. 1 Coríntios 10:1. Porquanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. 2 Coríntios 5:19-20. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ou seja, de colocar debaixo da nuvem. Olha só o que Yeshua diz: não te surpreendas pelo fato de que eu te haver dito isto. Deveis nascer de novo, ok? O vento sopra onde quer. Lembre que o próprio Yeshua, ele diz que Deus é Ruah, ou seja, que Deus é Espírito, ou seja, vento, ele sopra onde quer. Você escuta o seu som, a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito, ou seja, todos aqueles que são nascidos de Deus faz a vontade de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus faz a vontade de Deus. Acabamos de passar pelo Moed, pelo encontro de Shavuot, chamado de Pentecostes. É onde o povo recebe, então, o Espírito de Hashem. Mas não existe essa conclusão de dizer que alguém é nascido de Hashem, de Deus, e não obedece, e não segue o seu mover, e não faz a sua vontade. Todo aquele que desobedece a Deus não pode ser nascido de Deus. Não pode ser nascido desse Espírito e nem pode ser comparado ao Mishkan. Lembre-se, construam para mim um Mishkan e eu morarei no meio de vocês. Não no Mishkan, não naquilo que é feito pela mão humana, mas por aquilo que é construído pela vontade, pelo Espírito de Deus.
pelo Espírito de Deus. Então, vamos hoje encerrar o nosso estudo sabendo que o nosso Deus, Ele é fiel para nos ensinar cada vez mais a fazer a sua vontade. Eu quero também aqui lembrar, antes disso, deixa eu colocar aqui de volta, que, olha só, vamos aqui pegar aqui. Tudo aquilo que diz respeito aos instintos, ou seja, as necessidades básicas humanas, aquilo que você faz não por uma questão de você desejar, mas por aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Está de acordo com a sua característica humana. Mas não é por isso que você não pode discipliná-la. Fome, você não tem como evitar sentir. Sede, você não tem como você evitar sentir. Medo, você não tem como evitar. Você entende? Mas você pode disciplinar. Da mesma forma, aqui temos as emoções do coração humano. Aqui você já tem um controle maior, você já pode fazer coisas para que estas emoções sejam de uma forma ou de outra controladas. E aqui é a parte consciente, o seu cérebro, ela que domina todo o seu corpo, está acima, olha só, e você pode, através de ações, atitudes, você na construção da sua moral, você pode controlar todo o seu corpo. Olha só, dentro da nossa mente existem glândulas que fabricam hormônios que são responsáveis por controlar todo o nosso corpo. Então, mesmo que você receba gatilhos como desapontamento, frustração, julgamento, rejeição, medo, você pode, através de uma consciência bem moldada, bem construída, fazer com que elas sejam destruídas. Para quê? Para que elas não venham a criar hormônios, ou seja, liberar hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e venham então a fazer com que você tenha atitudes instintivas destrutivas. Ou seja, Deus já capacitou a nós como seres humanos para sermos capazes de nos controlar. Só que observe que depois de todo esse ensino, como diz Paulo, que aquele ensino do mexicano, do tabernáculo, ele não foi eficaz ao povo. Por quê? Porque o povo se tornou o quê? Olha o que diz no capítulo 11. Depois, o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Não pense que só pessoas mais afastadas, com menos entendimento, eram levadas a cometer erros tais. Porque nesta mesma porção de Berraloterra, fala a respeito de Miriam, que foi falar de Moshe para Aharon por conta da sua mulher cuxita, ou seja, sua mulher negra, e irrompeu a ela, que teve Tsaraat, que na nossa tradução quer dizer lepra. Bem, não é lepra, porque lepra para nós, né, na nossa ciência, é totalmente diferente de Tsaraat, que era uma doença de causa espiritual, era uma manifestação física de um dano espiritual. Então, a negar, ou seja, a ferida de Tsaraat, ela vinha primeiro, depois que Miriam foi a primeira acometida, né, porque a lei, a Torá, as instruções de Deus veio a vigorar, e então ela foi a primeira a ter como penalidade a Tsaraat. E aí, então, vimos depois que a Tsaraat, ela acometia primeiro a casa, as paredes da casa. Ou seja, de forma mais externa, é como um aviso. É uma forma de Deus
permitir ao ser humano o arrependimento, pelo quê? Pela sua língua maldosa, pela sua soberba. E aí depois vinham para suas vestes e depois, enfim, para a sua pele. Sendo assim, sem mais delongas, vamos aprendendo que o que Hashem espera de cada um de nós é uma mudança de conduta, para que nós venhamos sim a ser um corpo de Mashiach, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é feito de emoções, mas começa por uma mente, que é o próprio Cristo, é a parte racional, para que nós, em cada um, nestas partes desse corpo, possamos ser transformados pela ação do Espírito do Ruach HaKodesh, que era ali de forma visual, de uma forma física representado pelos sacerdotes. Então, cada um, o Espírito mover de Deus, ele vem a agir, a nos convencer do que seja uma transgressão, do que esteja erro, para que possamos ser, sim, transformados.